Um retrato inédito do tráfico internacional. Pela primeira vez, uma equipe de TV mostra como as drogas entram no maior mercado consumidor do mundo, os Estados Unidos. As drogas chegam pelo ar, por baixo d'água, em pequenos objetos e até na bagagem das chamadas mulas cegas. Pessoas que ajudam os traficantes sem saber disso. Os Estados Unidos são o maior mercado consumidor de droga no mundo. Boa parte dessa droga sai da América Latina. As quadrilhas que controlam o tráfico são chamadas de cartéis e deixam rastro de destruição por onde passam. Em 5 anos, 50 mil pessoas morreram na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Foi na década de 90 que os traficantes aprenderam a se tornar invisíveis. Este bote motorizado levou drogas aos Estados Unidos por 20 anos até ser pego pela polícia. Este submarino foi flagrado na costa da Colômbia. A embarcação transporta drogas pela superfície ou alguns metros de profundidade. Feitos de fibra de vidro e um material sintético resistente ao calor, os submarinos dos cartéis medem 30 metros de comprimento e carregam uma equipe de 5 homens. Eles têm capacidade para transportar até 10 toneladas de cocaína. Até 2006, as autoridades americanas desconheciam a existência dos submarinos do tráfico. Hoje, a Marinha do país corre contra o tempo para controlar essa ameaça. Em apenas 5 anos, 40 submarinos foram capturados no Mar do Caribe. Essas imagens mostram um deles sendo apreendido e rebocado pela polícia. Mas a grande maioria das embarcações que navegam debaixo d'água não é capturada. A polícia acredita que pelo menos 2.000 submarinos tenham chegado ao destino sem cruzar o caminho da fiscalização. Neste flagrante, um deles é cercado pela Marinha por água e ar. Quando veem que não tem saída, os traficantes começam a afundar o submarino. O objetivo é dificultar a obtenção de provas de que a embarcação carrega drogas. São 5 traficantes. Os agentes da Marinha entram e constatam que o casco está forrado de embalagens de cocaína. Apenas alguns segundos se passam e o submarino afunda. Tempo suficiente para que os agentes levassem as amostras da droga. Horas depois, mergulhadores vão ao fundo do mar fazer a apreensão do resto dos entorpecentes. São quase 6,5 toneladas de cocaína. Uma mercadoria que vale 720 milhões de reais. As investigações apontam que 100 submarinos, como esse, são fabricados todos os anos para servir aos cartéis. O sucesso de cada um depende de uma equipe afinada. São metalúrgicos, operários e engenheiros a serviço do crime. Mas um deles carrega sozinho nos ombros a maior responsabilidade: o comandante. Este homem aceitou falar sobre o assunto. Com a condição de não mostrar o rosto, ele explica detalhes da travessia pelo Mar do Caribe. Vamos chamá-lo de Gustavo.
Gustavo conta que era capitão de um navio pesqueiro. Foi recrutado pelo cartel sob ameaça. Diz que os traficantes investigaram a vida dele e ameaçaram matar a mulher e os filhos, caso ele não topasse comandar o submarino até a costa dos Estados Unidos. O dinheiro era alto. Com a mulher doente, o comandante aceitou o emprego na quadrilha. A primeira viagem durou 15 dias. Gustavo levou um submarino carregado com cocaína da Colômbia até a Guatemala. A droga seria levada depois, por terra, até o México. A navegação era guiada apenas por um GPS e um telefone via satélite. Além do engenheiro que garantia o funcionamento do submarino, viajava ali também um guardião da carga. No mundo do tráfico, os submarinos são descartáveis. Depois de entregar a encomenda, eles são afundados. Não podem correr o risco de serem flagrados numa viagem de volta. O comandante conta que a equipe sempre retornava à Colômbia de avião. Gustavo queria desistir do crime. Só conseguiu deixar o tráfico 8 anos depois da primeira viagem, quando foi preso. Ele foi condenado a 8 anos de prisão. Alguns traficantes investem ainda mais alto para transportar quantidades maiores de drogas numa única viagem. Esse submarino, encontrado na selva colombiana, navega a 20 metros da superfície e tem o dobro do tamanho dos submarinos que apareceram há pouco. Os barões do tráfico também costumam comprar aviões para despachar diariamente lotes gigantescos de cocaína e maconha entre a Venezuela e os países da América Central. O caminho pode ser turbulento. Esse flagrante foi registrado por um jato P-3 da Força Aérea Americana. Os jatos patrulham o Mar do Caribe à procura de traficantes na água e no céu. A equipe flagra um pequeno avião com numeração falsa. O piloto percebe que está sendo seguido e cobre o rosto. O caça da Força Aérea segue o avião por meia hora até chegar à área de pouso em Honduras. Uma pista clandestina, desenhada numa fazenda, é o aeroporto dos traficantes. O trem de pouso emperra e a aeronave aterrissa com forte impacto. Com a informação de que a polícia estava a caminho, membros do cartel chegam a pé para salvar a mercadoria. Dezenas de pessoas esvaziam o avião. 600 milhões de reais em cocaína são carregados para dentro da mata. Só alguns traficantes permanecem ali. Eles botam fogo no avião. Depois de alguns minutos de caminhada, os membros do cartel chegam à beira de um rio, onde canoas esperam por eles. Os criminosos escapam livres diante dos olhos da polícia. Mas por que os americanos flagram a ação do tráfico e não prendem os criminosos? O motivo é que existe um tratado de cooperação entre os Estados Unidos e Honduras. A Força Aérea Americana ajuda a identificar os traficantes e passa as informações para o governo hondurenho, mas não pode derrubar aviões nem prender traficantes em território estrangeiro. Alguns traficantes preferem o trabalho de formiguinha para transportar a droga. Em vez de levar grandes lotes, eles distribuem a mercadoria em pequenas quantidades, para evitar o prejuízo caso sejam flagrados. Estamos em Lima, no Peru. Um traficante aceitou mostrar como despacha a droga pelos aeroportos do país. Tudo
Tudo acontece numa casa, localizada numa favela. São 15 cômodos, mas a equipe de reportagem só tem acesso a um deles. Não fossem os pacotes sobre a mesa, seria um quarto comum. Essa família colombiana fatura mais de 4 milhões de reais por ano com a distribuição de cocaína. O homem mascarado fala em inglês. Ele aprendeu o idioma durante as viagens que fez aos Estados Unidos para entregar as encomendas. Ele conta que a droga sai do fornecedor escondida em tanques de combustível de caminhões e percorre a cidade até chegar a casa. No Peru, cada pacote desses custa 5 mil reais. Nos Estados Unidos, o mesmo pacote é revendido por 200 mil reais. E para fazer a droga chegar lá, os traficantes desenvolveram uma série de artimanhas. A primeira usa barras de sabonete. Cada uma pode esconder até 50 gramas da cocaína. Os traficantes cortam o sabonete com um barbante. Depois, raspam o interior para formar um leito onde guardam a droga. O traficante revela que paga 4 mil reais aos intermediários, as chamadas mulas, para transportarem um único sabonete. O próximo passo é embrulhar os pacotes de cocaína em camisinhas, para evitar que o pó escape. Depois, eles montam o sabonete de volta e usam a própria espuma como cola. Por fim, a barra é colocada na embalagem. O traficante diz que ao despachar 2 sabonetes por semana, fatura entre 40 e 45 mil reais. Quando a droga passa por um aeroporto de alto risco, os homens diluem a cocaína e despacham em garrafas de vinagre para que não haja nenhum sinal da existência dela. O homem explica que é preciso usar alguns solventes para liquefazer a cocaína. Quando a droga chega ao destino, outro membro da quadrilha ferve a mistura até que o líquido se evapore. Restará apenas o pó da cocaína. O criminoso garante, uma garrafa dessas nunca foi flagrada pela polícia. Enquanto alguns traficantes se arriscam passando drogas por aeroportos, outros preferem cruzar as fronteiras por terra. Os Estados Unidos têm quase 13 mil quilômetros em divisa com o México e o Canadá. Hoje, a extensão que separa os Estados Unidos e o México é marcada por muros e barreiras, mas isso não é empecilho para os traficantes. Eles podem passar por estruturas complexas, como túneis, ou com um simples carro. Estamos em El Paso, no Texas. Agentes de campo analisam os motoristas que esperam para cruzar a fronteira. É deles a responsabilidade de identificar suspeitos e mandar fazer buscas em determinados carros. Este agente dá entrevista para a equipe de reportagem quando um carro suspeito é abordado. Os policiais fazem a vistoria pelo tanque de combustível do veículo com um martelo. Se lugares que deveriam estar ocos soam cheios ao toque da ferramenta, é sinal de que há algo errado. O cão farejador detecta que há drogas no carro. Os agentes inserem uma microcâmera no tanque de combustível e visualizam uma embalagem escondida ali. O carro é levantado e os policiais desmontam o tanque.
substância encontrada vai para um tubo de ensaio. Um teste confirma que o carro transportava maconha. Só quando abrem o tanque é que os agentes têm a real dimensão do tamanho da carga. São 80 quilos de droga, 130 mil reais em mercadoria ilegal. Neste caso, o motorista é membro de um cartel. Mas a polícia descobriu que os traficantes começaram a usar pessoas comuns para passar drogas pelas fronteiras. São as chamadas mulas cegas. Ivan Dias foi vítima dos traficantes desse jeito. Ele é mexicano, mas trabalha nos Estados Unidos. Costuma sair da cidade de Juárez e cruzar a fronteira todos os dias. Em uma manhã, Ivan passava pela cancela de um pedágio quando foi parado para uma inspeção. Ele respondeu a perguntas de rotina. O guarda pediu que ele encostasse para uma vistoria mais detalhada. Ele seria preso por tráfico internacional de drogas. Só quando viu que estava ali, já algemado, Ivan entendeu que tinha sido vítima de uma cilada. Immediately my reaction was, that's not mine. Havia 50 quilos de maconha em 2 malas pretas. Semanas depois do flagrante, outra apreensão acontece também na cidade de Juárez. Dessa vez, a professora e mãe de 3 filhos, Ana Martinez, é presa. O carro dela levava 2 malas pretas idênticas às encontradas com Ivan. Ela conta que não acreditava no que via. Saiu de casa com o porta-malas vazio. Neste caso, também eram 50 quilos de maconha. Ana não consegue esquecer os dias que passou atrás das grades. Uma terceira pessoa é flagrada nas mesmas circunstâncias. Ao conversar com os policiais da fronteira, o advogado de Ivan percebe que as semelhanças nos flagrantes não são uma simples coincidência. Todas as pessoas presas são da mesma cidade. Todas carregavam malas idênticas e lacradas da mesma maneira. Os motoristas sempre são profissionais que têm uma rotina rígida de horários, um alvo fácil para os criminosos. A polícia descobre, então, que um cartel selecionava as mulas cegas. Instalava GPS nos carros para descobrir os trajetos que costumavam fazer e o melhor horário e local para carregar os veículos. Depois, retiravam as drogas. Os traficantes usavam os números dos chassis dos carros para produzir cópias das chaves das vítimas, que em nenhum momento desconfiavam do esquema. Essas provas são apresentadas no julgamento de Ivan. E ele é inocentado. Ana também é solta. Os dois não se sentem mais seguros dentro de um carro. Agora faz parte da rotina checar o porta-malas o tempo todo. Quanto aos traficantes, nunca se sabe até onde a imaginação deles vai chegar.